A gente conversa agora ao vivo com o relator do projeto que vai mudar as regras de taxação das offshores, o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no 360. Deputado, esse é um projeto polêmico. O senhor tentou reunir aí vários... até o Caio Junqueira, que trouxe essa informação para a gente ontem, várias propostas importantes para o ministro Fernando Haddad. Tinha uma resistência inicial no Congresso Nacional à taxação das offshores. O senhor acha que já tem consenso para votar? Como é que o senhor pretende construir esse consenso? Raquel, boa tarde, Naca, a todos que nos assistem na CNN, um prazer estar aqui. Primeiro ponto, só uma correção, a gente não está falando só de offshore nesse projeto, nesse parecer que eu apresentei ontem. Nós estamos falando também sobre os fundos exclusivos, os fundos fechados, que têm uma tributação diferente dos fundos abertos, da maioria dos investidores no Brasil. Então, eu fui incumbido pelo presidente Lira de construir uma proposta que juntasse essas iniciativas do governo, a medida provisória no caso dos fundos exclusivos, o projeto de lei no caso das offshore, e construísse uma proposta de consenso para que ela tivesse condições de ser votada. Importante sublinhar que é algo discutido no parlamento, no Brasil, na agenda do Brasil, há muitos anos, né? Alguns até utilizam o termo lá, taxar super ricos, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é corrigir uma assimetria, que a gente chama uma desigualdade que tinha na tributação, por exemplo, desses fundos que estão fora do domicílio, daqui que estão no exterior, fundos fechados, em comparação a fundos da maioria dos investidores brasileiros. Então, o que a gente está fazendo ali é igualar essas alíquotas e dando uma oportunidade para que o patrimônio já acumulado desses investimentos, esse estoque, ele tenha uma atualização, igual como a gente pode fazer nos nossos imóveis ali, quando você registra o seu imóvel, quando você compra no imposto de renda, quando ele valoriza, você poder atualizar isso com uma alíquota mais baixa. Então, assim, é uma proposta que eu acredito que ela é importante para corrigir essas diferenças e, óbvio, arrecadar mais para poder financiar políticas públicas. Deputado, eu acho que, assim, é indiscutível o mérito da proposta, tanto da tributação dos fundos exclusivos quanto das offshores. Mas havia uma resistência no Congresso Nacional e era sobre isso que eu estava perguntando para o senhor. O senhor conseguiu vencer essas resistências e construir consenso para colocar para votar? Conseguimos vencer a maioria das discussões sobre mérito. Por exemplo, qual a alíquota para atualização do patrimônio, seja no offshore, seja nos fundos exclusivos. A gente tinha uma proposta inicial do governo de 10% nessa atualização patrimonial. Nós negociamos uma alíquota menor, não simplesmente para passar a mão na cabeça desses investidores, mas pelo fato que uma alíquota menor ela pode gerar um incentivo positivo para essa atualização patrimonial. Porque, por exemplo, na questão do offshore, essa atualização é facultativa. Então, o sujeito que tem lá uma offshore fora, ele pode decidir não fazer essa atualização patrimonial. Mas você estabelecer uma alíquota ótima para que isso gere um volume grande de investidores que queiram atualizar o seu patrimônio. E, obviamente, o governo arrecada mais. Tanto é que não houve uma grande discussão. Ontem eu tive com a equipe do ministro Fernando Haddad sobre 10 ou 6. A gente não ficou discutindo aquela coisa 10, 9, 8. Não, havia um consenso de que uma recalibração dessa alíquota seria positiva para que a gente aumentasse o volume de investidores que desejam atualizar o seu patrimônio. Bom para os investidores, bom para o governo que precisa aumentar a sua arrecadação. Deputado Fernando Nakagawa tem uma pergunta para o senhor. Obrigado, Raquel. Deputado, no início desse projeto a gente tinha essa alíquota de 10% e agora a gente tem 6%. É uma redução bastante significativa. A equipe econômica está no espírito de é melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando, ou seja, é melhor arrecadar menos do que não arrecadar nada? E como fica a meta de conseguir 45 bilhões de reais até o ano de 2026? Esse número foi por água abaixo? Fernando, essa pergunta é importante, que é o seguinte, é claro que o governo quer sair de uma situação que ele não arrecada nada para arrecadar algo. Agora, eu acredito que possa ter um ganho
nessa melhor calibração da alíquota, porque a gente não pode olhar só do ponto de vista da arrecadação, nesses cálculos de estimativa de quanto será arrecadado, simplesmente pelo diferencial de 10 para 6, essa diferença de 4%, porque a gente acredita que com uma menor alíquota o incentivo vai ser maior, mais investidores vão fazer essa atualização. Então você pode ter um ganho de escala maior do que você teria com 10%. Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que a equipe do Ministério da Fazenda e o próprio ministro Haddad tenham consciência de que essa calibração é positiva, e tanto é que a discussão não foi tão longa sobre esse patamar um pouco menor, 10, 8, 9. A gente rapidamente chegou a esse consenso de apostar nessa alíquota de 6% como uma alíquota ótima para esse volume grande de atualização patrimonial. Deputado, recebemos aqui conosco no 360 a nossa analista Basília Rodrigues, que tem uma pergunta para o senhor. Bem-vinda, Basília. Oi, tudo bem, Raquel? Obrigada pelo espaço. Deputado, muito obrigada por ter dado uma pausa ali no seu processo de negociação para aprovação desse texto na Câmara dos Deputados. Vir aqui pessoalmente à redação da CNN Brasil em Brasília, responder as nossas perguntas. Com essas mudanças, como é que fica o potencial de arrecadação do texto? A gente está falando de um texto em que se espera a arrecadação de bilhões de reais, com essas mexidas tanto na alíquota e também a exclusão dos juros sobre capital próprio. Quanto que ainda dá para lucrar, né? O governo consegue arrecadar com esse texto. E só para completar, a gente está falando que a taxação de quem? Daquele ricão, de quem tem muito dinheiro mesmo, ou um investidor moderado que junta ali os seus, digamos, 6, 10 mil reais e coloca em alguma aplicação? Basília, obrigado pela pergunta. Importante dizer, vamos lá. Offshore, a previsão de arrecadação que está no projeto e na proposta orçamentária de 2024 para 2024, 7 bilhões de reais. Nos outros anos, algo parecido também com algo em torno de 7 bilhões de reais. Os fundos exclusivos, uma previsão de algo em torno de 10 a 11 bilhões de reais, também o que está na proposta e o que está na proposta orçamentária enviada pelo governo ao Congresso. Então, eu acredito que essa recalibração ela não terá um impacto significativo na arrecadação. Eu acredito que nós vamos ter outros ganhos para uma melhor definição dessas alíquotas para justamente estimular a adesão de investidores. Quanto à sua segunda pergunta, em relação à característica desses investidores, o que se pretende os grandes investidores, né, que tinham algum tipo de benefício na composição desses fundos fechados, exclusivos, ter uma tributação equivalente, uma tributação igual que tem os fundos abertos. Esse investidor que você falou de 10 mil reais vai ter, tem hoje o chamado come-cotas, que chama, que é aquela tributação sobre a cota do fundo que ele tem de 6 em 6 meses. O fundo exclusivo vai passar também a ter essa tributação de 6 em 6 meses, com as mesmíssimas alíquotas, que variam de 15% a 22,5%, dependendo do tempo, do período que aquele recurso está investido. Aqueles fundos que têm uma carteira mais longa, de papéis mais longos, vai pagar um imposto menor, porque o que se pretende com essa tributação é que esses recursos fiquem mais tempo retidos para promover investimento no setor produtivo, na economia. Então, no offshore é um pouco diferente. No offshore, o critério de definição da alíquota é o valor investido. Você tem lá uma escadinha até 6 mil reais, é isento de 6 mil a 50 mil, 15%, acima de 50 mil, você paga 22,5%. Então, são critérios que, inclusive, foram colocados na proposta, diferentes. Offshore, um critério de volume investido, nos fundos exclusivos o tempo, justamente esse diferencial para você atrair, inclusive, aqueles investidores que estão em offshore fora do Brasil, que tragam esses investimentos para cá,
para o Brasil. Então, isso foi pensado e calibrado para que nós pudéssemos ter esse incentivo que gere arrecadação. O governo precisa, tem que financiar o PAC, tem que financiar o Bolsa Família, tem que aumentar os recursos da educação e da saúde e tem que corrigir esses problemas de tributação assimétrica que nós tínhamos na diferenciação desses fundos. Deputado Tainá Farfã tem uma pergunta para o senhor. Todo mundo aqui querendo conversar com o deputado. Oi, deputado. Que bom te encontrar aqui também na redação da CNN Brasil, fora ali dos corredores do Congresso Nacional e pelo telefone também. Deputado, acho que é importante a gente saber um pouco mais sobre como foi a sua reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Eu quero saber como foi esse encontro, o que vocês discutiram depois dessa reunião. Você acabou deixando de fora o JCP, né, do texto, que a intenção inicialmente era aglomerar tudo, né, e conseguir avançar com a pauta, mas há uma resistência em relação especificamente a esse tópico. E mais um ponto que eu queria que você trouxesse é se vocês trataram sobre as outras pautas que precisam ser aprovadas ali na Câmara dos Deputados para ajudar o governo a alcançar a meta de déficit zero. E se há espaço para avançar com elas internamente na Câmara dos Deputados, diante de algumas resistências ali, insatisfações dos bastidores em relação à demora, né, no pagamento de algumas emendas e também nos cargos. Só para quem nos acompanha, deputado, que a Tainá mencionou, o JCP são os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma da empresa pagar o seu tributo. Por favor, deputado, Tainá está perguntando para o senhor sobre as demais pautas do ministro Fernando Haddad. Obrigado, Raquel. Obrigado, Tainá, pela pergunta. É um prazer estar aqui falando ao vivo com você. Primeiro, em relação à reunião com o ministro Haddad, foi excepcional, né? Fizemos uma reunião não só com o ministro, mas com a equipe da Receita Federal, comigo, os consultores da Câmara, toda a equipe técnica também. Foi uma reunião que fluiu de forma bastante positiva. Por exemplo, na discussão das alíquotas que eu falei há pouco, de atualização patrimonial dos fundos, convergimos rapidamente de que era preciso uma recalibragem. Discutimos pontos importantes como o JCP, que a Raquel falou, os juros sobre capital próprio. E eu acredito que talvez esse ponto, mesmo tendo sido retirado por mim no meu parecer, para ele não, de alguma forma, não poluir a janela que nós abrimos agora de aprovação da taxação dos fundos exclusivos do offshore, mas o avanço ontem foi importante. Eu explico. Porque o que acontece? Nós tínhamos uma proposta no governo, na Câmara, que é um projeto de lei que simplesmente acaba com a JCP, com juros sobre capital próprio. Explicando um pouquinho mais o que é isso, para quem está nos assistindo entender. Por exemplo, você tem uma empresa, a empresa tem os seus sócios. Os seus sócios decidem aportar recursos na empresa, até mesmo para que a empresa reduza a necessidade de endividamento. Isso é algo absolutamente bem-vindo e, ao fazer isso, ele pode deduzir do imposto a ser pago os juros sobre esse capital, que ao invés de estar aplicado, ele colocou na empresa para estimular empregos, para estimular investimentos na empresa. Então, isso é bem-vindo. Só que no Brasil, lá décadas atrás, quando nós instituímos a chamada JCP, a gente tem ali aqueles setores que efetivamente utilizam esse mecanismo para capitalizar empresas e aqueles que utilizam para burlar o fisco. Num ano, o sócio coloca o recurso na empresa, num ano ele tira o recurso através de uma outra conta. Então, nós precisamos corrigir esse modelo. E o que tinha na discussão da JCP ela não existe mais, isso gera uma arrecadação importante para o governo. E o que nós avançamos ontem na reunião com o ministro Haddad é abrir o canal de diálogo com a Fazenda e também com o setor produtivo, com os setores econômicos, para que a gente não mais vive uma situação que nós vivemos no parlamento, que é o seguinte, não vota JCP pela pressão dos lobbies ali de setores econômicos, joga para frente. Nós agora construímos um canal para reformular esse mecanismo, utilizando as melhores práticas. Por exemplo, ontem eu estava ensaiando já um primeiro texto que aproxima esse tipo de tributação que os Estados Unidos está fazendo, que a Noruega está fazendo, que os países da OCDE estão fazendo e que já passaram há tempos sobre essa discussão e conseguem, por exemplo, com um modelo de tributação adequado, segregar aquele sócio que realmente capitaliza a empresa para investimento daquele que burla o fisco.
Então, mas ontem, quando eu apresentei esse texto preliminar, ainda estava, o que a gente chama, estava muito verde, muita grita e tal, falta de compreensão, muitos entendendo que esse é o caminho conceitualmente correto, os mecanismos que estavam ali nesse texto preliminar. Então, eu acredito que a vitória foi sair um pouco dessa polarização. Tem JCP ou não tem JCP, para efetivamente sentar à mesa e construir uma proposta. E não é para o ano que vem, não, tá? É para esse ano ainda passar essa votação dos fundos exclusivos e offshore e imediatamente entrar nessa pauta de correção desse problema da JCP, porque também o governo precisa arrecadar e é uma fonte importante para financiar o orçamento do ano que vem. Então, prometendo votar o JCP em breve. Deputado, o nosso tempo está acabando, então vou fazer uma perguntinha e pedir para o senhor usar o seu poder de síntese. Oposição ameaçando obstruir tudo. Ia votar o projeto hoje das offshores e da taxação dos fundos exclusivos, não vai mais votar. Que dia o senhor acha que consegue votar esse projeto e que placar o senhor espera? Eu preciso ser sintético aqui, mas eu preciso separar essa pergunta em 2 pontos. Raquel, do ponto de vista do mérito, do ponto de vista técnico, nós avançamos muito, há muito pouca coisa para se corrigir. Claro que tem sempre uma outra mexida, mas não muda a estrutura do que foi apresentado. Agora, existem outras pautas ali na discussão política, que é natural, que é do jogo, e que governo, base e oposição precisam entrar no entendimento. Daí o presidente Lira tem conversado com os líderes para que nós possamos buscar consenso e colocar para votar. E não só essa pauta, e aí terminando a última pergunta que a Tainá me fez, outras pautas que possam trazer aí uma perspectiva de aumento da receita, porque o governo precisa muito para cumprir suas metas de resultado primário, mas também financiar suas políticas públicas que estão comprometidas no seu orçamento do ano que vem. O senhor não me respondeu, deputado. Quando o senhor acha que vota, que placar o senhor espera? O projeto, do ponto de vista técnico, está pronto para votar hoje. Tá, Raquel? Agora, isso vai depender do consenso com os líderes. Mas eu acho que se não votar hoje, semana que vem, ele está absolutamente maduro para que nós possamos votar. Conversamos com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, relator do PL das offshores e dos fundos exclusivos. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no CNN 360. Volte mais vezes. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que nos assistem.